Bom dia, Michael! Mi nome é Michael e estou aqui para compartilhar contigo Sal. Vamos, Michael. E meu amigo aqui está aqui para resgatar-me, traduzir em português. Vamos, Lucas. Eu vou ler em português, João capítulo 6. Vamos, Michael. E começamos em versículo 3. Yeah? Jesus subiu ao monte e sentou-se lá com os discípulos. Vamos, Michael. Estava por cima a Páscoa, a festa dos judeus. Vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, Jesus voltou-se e perguntou a Felipe: onde é que havemos de comprar pão para dar de comer a tanta gente? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: nem com 200 moedas de prata se comprava pão que chegasse para dar um bocado a cada um. Então André, outro de seus discípulos e irmão de Simão, Pedro, observou: está aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? I'm sure all of us have read this many times. Eu sei que todos nós já lemos isso várias vezes. But as I studied this out this morning, it was very, very interesting. I saw things for the first time I've never seen before. Mas ao estudar isso esta manhã foi muito interessante porque eu vi coisas que eu nunca tinha visto antes. Amém. Number one, Primeira coisa, you see that Jesus, on purpose, puts pressure on Philip. Jesus propositalmente coloca pressão sobre Filipe. He asks him a question that he knows he cannot answer. Ele pergunta uma pergunta que ele sabe que Filipe não conseguiria responder. You know, have you ever felt in that situation? Você já esteve nessa situação? Sim. You know, your boss may ask you a question. O seu chefe talvez te faça uma pergunta. Or your parents have asked you a question. Ou os seus pais te fazem uma pergunta. You know, one question that's very often hard for us to answer. E uma pergunta que é muito difícil para todos nós responder. Why did you do this? Por que você fez isso? I'm like, I don't know why I did this. Eu sei. I know it makes no sense, but I don't know why I did Eu this. sei que não faz sentido, mas eu não sei por que eu fiz isso. You know, and it's very interesting because Philip's reply is, E é muito interessante que a resposta de Filipe in essence, saying what is not possible. é o que não é possível. You know, he says, even with so much money, we're not going to be able to feed everyone. Ainda com tanto dinheiro, nós não seremos capazes de alimentar tantas pessoas. So for him, it was an impossible situation. Então, para ele, era uma situação impossível. And I do think God sometimes puts us in a situation that we feel is impossible. E eu acredito que Deus nos coloca em situações que nós sentimos que seja impossível. Can you relate? Você consegue se relacionar com isso? Yes. Vamos, Michael. And, you know, we've all been there. I want to lift up Rodrigo, who overcame what seemed to him an impossible situation. Eu quero levantar aqui o Rodrigo, que ele passou por uma situação que talvez parecia impossível. Amém. And you know, and then but now we go to Andrea, to Simon's brother, E agora nós vamos para o André, que é o irmão de Simão. and he gives an answer that's in the right direction but not there yet. E ele dá uma resposta que é no caminho certo, mas ainda não é a resposta certa. And he says, well, here's a boy E ele diz, aqui tem um menino with 5 pieces of bread and 2 pieces of fish. com 5 pedaços de pão e 2 pedaços de peixe. So his focus is a little bit better. Então o seu foco era um pouquinho melhor do que o outro. He says, well, we do have something here, Ele diz, olha, a gente tem alguma coisa aqui, pelo menos. Sim. but then he says, but how is that going to help us? Mas ele também fala, como que isso vai nos ajudar? And it's very interesting because some people believe that the 5 pieces of bread represent the 5 books of Moses. Isso é muito interessante, que muitas pessoas acreditam que esses 5 pedaços de pão representam as 5 livros de Moisés. So the law, right? So Genesis, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia. And some say the 2 pieces of fish represent the prophets and
Moses, who wrote the law. E outros acreditam que esses dois pedaços de peixe é os profetas e Moisés que escreveu a lei. So it may very well be that God was saying, this is very little, but this is you can work with this. Então, talvez Deus tenha falado, isso é muito pequeno, mas você consegue trabalhar com isso. And very often we want more, but God is saying, first learn to use what you already have before I give you more. E muitas vezes nós queremos mais, mas Deus fala, olha, aprenda a usar o que você tem e assim eu te darei mais. God's business is not to give us a quick fix. O negócio de Deus não é dar um conserto rápido. You know, the world's fix is you can't lose weight, take a pill. O mundo diz que se você não consegue perder peso, toma uma pílula. God says, can't lose weight, start exercising and go on a diet. Deus fala, não consegue perder peso, começa a ter uma dieta e se exercite. You know, God teaches us to fish, not just giving us a fish. Deus nos ensina a pescar e não apenas nos dá o peixe. Now, let's have a look now at verse, I'm in the wrong chapter, sorry. Let's now look at verse Thomas 12. Michael. Versículo 12. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobrarão, para que nada se perca. Recolherão-nos e encherão 12 cestos como o que sobrou dos 5 pães de cevada. So, how many people were there? 5,000. Tinha 5.000 pessoas aqui. It was late at night. Era tarde da noite. And Jesus makes the situation even harder for them. E Jesus faz a situação ainda mais difícil para eles. He says, everyone had food good. Now you go and walk among all the 5,000 people and collect all the waste. Everything that was not eaten, you collect it and put it in a basket. Jesus falou que todo mundo já comeu 5.000, agora vocês vão pessoa por pessoa e coloque tudo o que eles não comeram e coloque no cesto. I can only imagine Philip and Peter and Andrew and all the 12, especially Judas. Eu só consigo imaginar os 12 lá fazendo isso agora, os 12 discípulos. What is wrong with this guy? We're so beat up, we're so tired. He did an amazing miracle and he's even more O que demanding. está de errado com esse Jesus? A gente está cansado, foi um milagre já incrível e agora ele quer ainda mais que a gente faça. And so it must have taken them a couple of hours to walk around and to collect all the waste. Talvez levaram umas horas para que eles pudessem caminhar e coletar todo o desperdício. You know, and we can be the same. Nós podemos ser os mesmos. You know, when we are called to give in really any area of our life, Quando nós somos chamados a dar em qualquer área da nossa vida, we can feel like, God, how much longer? nós podemos perguntar, Deus, mas até quando? But sometimes we forget to understand that it's in those challenging moments that we actually really grow. Mas nós esquecemos que são nesses exatos momentos que nós crescemos. And that we learn how to make the best use of what we have rather than just getting more. E nós aprendemos a fazer o melhor uso com as coisas que nós temos, ao invés de só querer mais. Jesus said that nothing go to waste. Jesus diz, não desperdice nada. And so one of the questions we have to ask ourselves in this we give is, if it's hard to give, what are we wasting? Então, uma boa pergunta que nós podemos perguntar aqui é, se é difícil dar, então o que nós estamos desperdiçando? And you can ask this in many areas of your life. Você pode perguntar isso em várias áreas da sua vida. Not wasting takes a lot of discipline. Não desperdiçar toma muita It disciplina, takes a lot of focus. muito foco. You know, for me, when I work, for the last few weeks, Para mim, no meu trabalho, pelas últimas semanas, I want to keep my integrity. eu quero manter minha integridade. And so while I work, I watch nothing on my phone. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu não assisto nada no meu telemóvel. I watch zero social media. Eu não vou para as redes sociais, I only work. eu apenas trabalho. Come on, Michael. The only time I will look at a WhatsApp message A única vez que eu vou olhar para uma mensagem do WhatsApp, is not if it's from you. I don't watch. não é se Sorry. vem de você, eu não vou ver essa If it's mensagem. from my wife Só se for da minha esposa, aí sim. or my parents, Ou meus pais. or if it's an emergency, Ou se é uma urgência, then I will check. então eu vou checar. Other than that, I don't watch it, I don't look at it. And on my lunch break, I will have a look. I don't even watch the news or social media on my lunch break.
Tirando isso, aí sim eu vejo na minha pausa no trabalho, Muito bom, eu Michael. redes sociais na pausa. And then only once I finish work around 6, then I look at social media, news. E aí quando eu termino meu trabalho às 6 da tarde, da noite, aí sim eu vou para as redes sociais e checo as notícias. And I do this because I want to be righteous. I want nothing to go to waste. I want to keep my integrity. E eu faço isso porque eu quero ser íntegro, eu não quero desperdiçar nada e manter a minha integridade. And the question for today, for us, Então a pergunta para todos nós hoje, as we give, quando damos, how much are we wasting? quanto nós estamos desperdiçando? We hope for more, Nós esperamos mais, but God is telling you maybe learn to be responsible with what you have first. mas Deus talvez está falando, aprenda a ser responsável com o que você já tem. Muito bom, Michael. And that may feel like an overwhelming situation, like when Jesus told the apostle, feed these 5,000 people. Isso pode parecer uma situação sobrecarregante de como alimentar 5.000 pessoas. And I'll share one last thing. In the Caribbean, where I grew up, No Caribe, onde eu cresci, children are meant to be seen but not to be heard. crianças, elas são feitas para serem vistas e não ouvidas. In other words, you're seen but keep quiet, don't really express yourself, just be quiet. Então eles falam para as crianças estarem em silêncio, não se expressarem. And if this was in the Caribbean, Jesus would have showed the people E se isso fosse no Caribe, Jesus mostraria às pessoas what you don't pay attention to, what you think is insignificant, o que você não presta atenção, o que você acha que é insignificante, is actually very important. na verdade é muito importante. Learn how to use that before I rescue you. Aprenda a usar isso antes de eu te resgatar. And so as we give today, let's remember this. Quando nós darmos hoje, vamos lembrar disso. And giving is a great exercise of faith. Dar é um grande exercício de fé. É verdade. Because for most of us, before we became Christians, what we give to the church now, we spend it on smoking, Porque para muitos de nós, antes de sermos cristãos, o que nós damos para a igreja é o que nós gastávamos com fumar, on drinking, on pornography, pornografia, on all kinds of things. todas as coisas. And most people that are not disciples, they give a lot more on these things than we give to God. E muitas pessoas que não são discípulos dão mais dinheiro a essas coisas do que dão a Deus. Right? So let's give with gratitude, and let's also meditate on what are the things that God is trying to teach us that we've been avoiding for a long time. Vamos dar com gratidão e vamos meditar sobre as coisas que Deus tem nos ensinado e que nós temos evitado por muito tempo. Thank you. Obrigado. Oramos.